um remédio espiritual. Perdoar significa ser sábio, entender que o pecado é consequência de uma marca que todos nós trazemos. E quem perdoa demonstra um conhecimento antropológico profundo, entende a lógica de Deus. É o melhor pedagogo aquele que perdoa, porque dá o remédio para recomeçar. Então esse é o primeiro ponto importante com relação à oração, à nossa prece. Pedir, não apenas para nós, mas pedir para os outros. Como Abraão pediu de forma um tanto cultural, diferente da nossa, através da pechincha, ele pediu que Deus não eliminasse o povo daquelas duas cidades. E cada um deveria se perguntar agora: eu peço só para mim ou eu peço também para os outros? Quando uma pessoa comete um erro, eu peço que Deus tenha misericórdia ou eu peço que Deus a castigue? Veja a profundidade desse texto tão simples. Senhor, faça o que deve ser feito. O que significa isso? O que deve ser feito, essencialmente, é a misericórdia. E muitas vezes, pedindo a Deus que faça justiça em nosso nome, não deixa de ser uma maneira de pedir que Ele castigue o nosso agressor. O segundo ponto é: qual é o conteúdo da oração? O que devemos pedir? E o conteúdo da oração está no Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, devemos pedir a Deus que o nome de Deus seja conhecido, que o nome de Deus impere, que as pessoas aceitem Deus como Senhor da história, Senhor da vida. Santificado seja o teu nome. Significa fazer com que os corações acolham o nome do Senhor como luz, como força, como orientação de vida. Pedir que todos se voltem para o Senhor, acolham a sua orientação, a sua palavra, o seu ensinamento. Esse é o primeiro conteúdo do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O segundo significado, o segundo conteúdo: venha o teu reino, que o reino da justiça, da fraternidade, do Evangelho se instaure. Pedimos a Deus que os seus ensinamentos não sejam palavras abstratas, mas que atinjam a realidade. Que o projeto se torne realidade. Que a vontade de Deus se cumpra. Que o reino de Deus apareça através das obras de todos nós seres humanos.
Pedimos também a Deus o pão de cada dia. É o terceiro conteúdo da oração. Pedir o pão de cada dia significa pedir tudo aquilo que nós precisamos para o sustento do nosso corpo. Precisamos de alimento, de lazer, de escola, de saúde, de trabalho. E aqui poderíamos mencionar uma série de elementos necessários à nossa vida. O pão nosso de cada dia. Aquilo que precisamos cada dia para viver de forma digna. O pão nosso de cada dia. E o quarto elemento que pedimos, que devemos pedir, é o perdão. Pedir a Deus que nos perdoe, porque somos frágeis, cometemos diariamente faltas, pecados. Pedir a Deus que nos perdoe. E o quinto elemento que deve ser pedido é que Deus nos proteja diante das tentações. As tentações são muitas, e que Deus nos proteja. Não nos deixeis cair em tentação. Padre, o que eu vou pedir a Deus? Aqui vocês têm esses 5 elementos. É claro que eu posso acrescentar outros, mas estes outros estão sempre na linha da interpretação de um deles. Se eu peço a saúde para alguém, estou pedindo o pão de cada dia. Se peço o perdão, estou pedindo exatamente o terceiro pedido: perdoa-nos. Mas pedir não apenas para nós, mas pedir para todos. E aí o evangelista Lucas, nesse evangelho, nos dá a certeza de que Deus sempre nos escuta, sempre. Ele pode até não nos dar aquilo que nós estamos pedindo, porque às vezes a gente pede coisas que não são para o nosso bem, e Deus nos dá tudo aquilo que é para o nosso bem. Ele vai mostrar o quanto Deus nos escuta, contando uma parábola tão simples. O amigo que acordaram de noite está precisando de pão. E ele vai atender aquele que o acorda, não só pela amizade, mas principalmente pela impertinência, pela perseverança. E, portanto, rezar significa colocar-se numa atitude de perseverança. Não é pedir uma vez, mas bater na porta do Senhor muitas vezes. Porque cada vez que você pede, você está demonstrando amor pelo Senhor. Está reconhecendo que Ele tem poder e que Ele tem possibilidade de nos atender. Pedir com perseverança. Interessante que ele vai concluir esta história, essa parábola, dizendo: será que algum pai que é pecador, todo pai é pecador, é um ser humano, se o filho pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? E se o filho pedir um pedaço de pão, será que o pai desse mundo vai dar